Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidade na Bolsa. Hoje vamos falar sobre o quarto banco que ficou faltando nas nossas avaliações. Nós já fizemos o Itaú, o Bradesco, o Santander e agora ficou faltando o Banco do Brasil. Depois, no próximo final de semana, hoje é 18 de fevereiro de 2021, no próximo final de semana eu vou fazer um apanhado, um comparativo dos quatro para a gente analisar qual banco foi melhor em tal ponto, no PDD, no lucro, na margem, e a gente vai poder fazer uma comparação bem específica sobre os quatro bancos, ok? Então vamos lá. O Banco do Brasil começa aqui tentando mudar a imagem que ele tem, né? Aqui ele mostra o nível de satisfação, o empenho em satisfação em relação ao cliente. Aqui, segundo essa apresentação, o banco ficou com nota 4,6 de 5, né? No máximo 5, teve uma nota 4,6, uma avaliação de 12 milhões, né, de clientes fizeram essa avaliação e deu uma média de 4,6. Realmente, 4,6 para 5 é uma nota significativamente elevada, tentando mudar aquela imagem de que o funcionário dos bancos privados são mais eficientes, né, do que do banco público. Então eles estão tentando mudar e virar essa chave para também ter uma avaliação mais significativamente positiva nos seus funcionários, né? Então vamos lá? Esse slide é só esse tópico que eu queria mostrar. E aqui um banco que também, quando a gente olha para o digital, o Banco do Brasil foi um dos primeiros, apesar de a gente achar que os outros estavam na frente, mas o Banco do Brasil foi um dos primeiros, ele realmente é muito digital, tá? Aqui a gente vê que 86% das transações foram feitas via canais digitais, tá? 21 milhões de clientes já são clientes digitais. E aqui que me impressiona um pouco, ó, quase 7 milhões de clientes nasceram digitais, vieram diretamente dos canais digitais, tá? E vamos pro lado de cá. Aqui a gente mostra um, um item importante, ó. Segundo o banco apresenta aqui, ele tem no Pix quase 31, quase 32% de market share referente ao Pix. Realmente é significativo, né? Nós temos outro, depois a gente vai pega os quatro bancos e faz um quadro aí, uma avaliação, um comparativo para ver dos quatro, né? Qual que está com o market share mais elevado. Temos aqui também, ó, eu falei do app no começo, e aqui tem uma avaliação, ó, segundo pesquisa, o app do Banco do Brasil é o melhor entre os outros bancos, tá com nota 4,7, tá? Então vamos seguir aqui, essa é a parte digital do banco. E aqui, bem, dois pontos que eu quero mostrar nesse slide. O banco, o Banco do Brasil, ele percebeu essa, essa mudança do investidor para o mercado financeiro, para a bolsa propriamente dito, né? Para ações, para os fundos imobiliários e outros ativos de renda variável. Então, o banco criou aqui, ó, tá aumentando esse setor de investimento, tá? Aumentando a sua capacidade de auxílio aos seus clientes na parte do mercado financeiro. Então aqui são 800 profissionais na área de investimento, tá? Eles vão criar escritórios regionais para poder evitar, vamos dizer assim, evitar que os seus clientes migrem para as corretoras. Realmente vai ter que ser um trabalho bem eficiente, vai ter que ser um trabalho bem intenso, porque via de regra os clientes realmente estão migrando para as corretoras. Então vai ter que ser uma bela de uma batalha esse plano aqui do Banco do Brasil. Outra parte que eles também deixaram bem destacado no call é que a parte que eles vão tentar um aumento na especialização na parte do agronegócio e aumentar ainda mais a participação do banco, que já é elevada, tá? Então vamos seguindo aqui.
E aqui a gente começa com o resultado propriamente disso. Então aqui no quarto trimestre o banco teve um lucro de 3,7 bilhões. Tá? Em relação ao terceiro trimestre, aumentou 6%, né? Em relação ao quarto trimestre, a gente vê uma de 2019 teve uma queda, mas a gente falou com os outros bancos e também cabe no Banco do Brasil. Em relação ao movimento de pandemia, até que podemos dizer que veio em linha em 2020 uma queda normal, igual os outros bancos teve. No ano contra ano, em 2019 foram 17 bilhões para 13 em 2020. Então aqui teve uma queda de 22%. Do banco, eu me lembro bem do Banco Itaú, sem considerar o PDD, a queda foi de 36%. Então aqui do Banco do Brasil, 22%. Mas aí tem sempre a questão do PDD, um provisionou mais, outro provisionou menos, então aí a gente depois tem que tirar o PDD para poder avaliar os quatro na mesma linha, né? Então vamos seguir aqui. E aqui a gente tem a carteira de crédito do Banco do Brasil, tá? Uma carteira de 742 bilhões, tá? Pessoas físicas aumentou, tanto de dezembro de 19 para dezembro de 20, e também do terceiro TRI para o quarto TRI de 20. Então a gente teve um aumento aqui no crédito para as pessoas físicas. No agronegócio, que o Banco do Brasil realmente está na frente dos demais, também tivemos um aumento, um pequeno aumento de TRI para TRI, de dezembro para dezembro, 4% de aumento. Aqui, grandes empresas e o governo, também a gente tem um aumento, quase 1%, semelhante ao do agronegócio, e 10% dezembro para dezembro, tá? E pequenas e médias empresas, um aumento aqui um pouquinho mais significativo, 25% dezembro contra dezembro, tá? Seguindo em frente, e aqui a gente tem a carteira prorrogada, que aqui que está o detalhe dos bancos, é onde a gente tem que olhar nos quatro bancos, a gente tem que acompanhar a carteira prorrogada, né, o crédito, porque é isso que vai definir qual banco vai se sair melhor na frente. Qual o critério? Aquele que foi conceder o crédito de melhor qualidade vai ter um resultado significativamente positivo, tá? Porque a gente vê dos quatro bancos, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, a gente vê, depois no final da apresentação eu vou mostrar, que o Banco do Brasil é o que está sofrendo mais em relação à cotação. Ele está apanhando mais do mercado. E por quê? Via de regra, as pessoas consideram mais, levam em conta que ele está apanhando por causa do um banco estatal, né? O governo pode influenciar, tá? Lógico que isso realmente existe. A gente teve um fato recente referente aos demissões aí, no governo interferiu tal, mas no meu ponto de vista, o Banco do Brasil está apanhando mais na cotação por causa desse slide. Ó, a carteira prorrogada do banco é 130 bilhões. Tá? De cabeça, eu vou me lembrar que o Itaú, a carteira prorrogada dele é 52 milhões, se eu não me engano. A carteira do Bradesco, se eu não me engano, 48 bilhões. E a do Santander, 40 bilhões. Então, a do Banco do Brasil, desculpem, a do Banco do Brasil está em 130 bilhões. Tá? Então, é praticamente mais que o dobro do Itaú e 3 vezes mais a do Santander. Então, por isso que a carteira do Banco do Brasil ela apresenta um volume maior de prorrogação, tá? E aqui a gente tem como é que ela foi prorrogada, ó. Para as pessoas físicas, 56 milhões. Desses 56 milhões, 35 aqui, ó, é consignado. Então isso aqui praticamente tá tranquilo, né? Então vamos lá. Se a gente pega esse 130 aqui, bilhões, aqui 35 é prorrogado, né? É consignado, perdão. Então vai sobrar aqui 95, né? Aí nós vamos lá. 95, aqui tem imobiliário. 95, 9, vamos pegar mais, tirar mais 10 aqui, porque
tem a garantia do crédito, dá 85, tá? Aí depois você vem aqui para o governo, então aí você vai descontando e vai ver mais ou menos que a carteira do Banco do Brasil, ela é um pouco mais arriscada, mas ela tem um pouco mais de garantia. A parte do governo aqui, o máximo que pode acontecer é prorrogar, arrastar, prorrogar, mas né, essa aí não tem uma hora o governo vai pagar. Se não pagar, a gente está numa situação difícil em todos os pontos, você pode levar em consideração. O agronegócio, né, sempre tem as garantias da terra tal, então realmente ela é um crédito que é difícil você ter perdas. 94% do credor é categoria A de A a C, tá? 62% tem garantias, tá? 62% total tem garantia. Aqui, 98% das pessoas não tem histórico de atrasos, tá? E a média de relacionamento é de 17 anos. Então, nesse slide aqui, a gente percebe o seguinte, que o Banco do Brasil tem bastante crédito concedido, tá? As garantias, mais de 50% tem garantia, e os clientes aí, aparentemente, são clientes de primeira linha, né? Segunda linha e tal, mas a gente tem que ficar de olho. Então, esse é um ponto, por isso que o Banco do Brasil está apanhando um pouco mais, porque a quantidade de crédito dele renegociado prorrogado é muito maior do que os outros bancos, tá? Vamos seguir então. E aqui a prorrogação que nós temos lá está nessa linha, ó. Aqui a carência, tudo isso aqui está em carência. E aqui a gente olha que eles fizeram a prorrogação foi muito maior que os demais. Isso aqui é para o primeiro trimestre de 21. Isso aqui já foi prorrogado para o segundo trimestre de 2021. Isso aqui para o segundo semestre de 2021. E temos aqui prorrogações até para 2022. Então o Banco do Brasil ele deu uma boa esticada aí no seu crédito, tá bom? Vamos lá. Aqui a parte da carteira renegociada, então lá é a prorrogada e aqui boa parte dela foi renegociada. Igual, agora eu não me lembro bem qual dos bancos também que teve, acho que o Bradesco que também fez essa diferença entre prorrogada e renegociada, né? Então aqui eles têm essa parte que eles prorrogaram. Então aqui as garantias, a cobertura uma cobertura bem significativa, né? Até aumentou, tal. Então a gente tem aqui uma cobertura tranquila, dá para pensar num conforto, tá? Aqui o número de contrato que eles prorrogaram, isso aqui é mais números, tá? E aqui a gente tem a outra parte que também é muito importante para o resultado, né? O PDD, tá? Aqui a gente tem os números, né? Dos trimestres. Você percebe que no quarto trimestre ele estava na casa dos 3,5 e para cá um pouquinho estava na casa dos 4, tá? E aí o banco aumentou para 5, né? 5,5, quase 6. E aqui a gente vê o que ele considerou que foi a mais para esses créditos. Então aqui ele considerou que o normal seria 4,5, então 4,5, só que foi 5,5, então foi 2 a mais, tá? De PDD. Então essa linha aqui, ó, foi um aumento para garantias dessas provisões duvidosas aí, tá? Então 2, então ele considera que a gente pode considerar que o Banco do Brasil aumentou seu PDD em 8 bilhões. O Itaú, se eu não me engano, foi 10, tá? O Santander foi 3, e aí cada banco fez a sua estratégia, tá? Aqui a gente tem recuperação do crédito, amarelinho é o quanto eles já receberam à vista, e a outra parte foi também renegociada. Aqui os descontos concedidos, né? Eu lembro que o Itaú também concedeu vários descontos. Vamos seguindo aqui a inadimplência. A inadimplência a gente sabe que
ela está baixa porque eles não estão considerando essas renegociações, levaram a inadimplência para baixo, tá? A de 15 dias mantém em linha, a de 90 dias ela está em 1,9. A inadimplência do sistema financeiro, dos pares, né, dos demais, está na casa do 2,1, deles 1,9. Então eles deram essa informação. A cobertura, né, cobertura do crédito, o quanto eles têm para poder, para cada, de acordo com a conta que eles fazem, o quanto eles têm de cobertura. A média está em 300 e a deles está em 348, então está superior ao mercado, ok? E aqui a margem financeira, a gente vê que o banco, a margem bruta, tá? A margem bruta tá na casa dos 14, mas quando você pega a margem financeira líquida mesmo, ele vem para casa dos 10, tá? Aqui ele preferiu colocar a bruta, mas a margem financeira está na casa dos 10, tá? Aqui a gente tem um aumento, né? 2019 para 2020, 5%, relativamente positivo, porque eu lembro que alguns dos bancos tiveram queda e ele teve um aumento, merece destaque. As receitas com prestação de serviço, todos os bancos foram afetados, né? Diminuição, algumas coisas, alguns bancos, bastantes bancos digitais com cortesias, então essa parte os bancos vão ter que, todos eles sofreram nessa linha, tá? Nessa linha de receita, eles vão ter que reinventar para poder transformar essa linha em outra linha para recuperar essa perda, que eu acho que vai continuar. As despesas administrativas mantêm em linha, né? Um leve aumento, praticamente tá bem controlado. E aqui, esses slides, eu só quero mostrar uma coisa, que vocês devem se lembrar recentemente, aquele problema que teve com a questão de demissão e tal, né? Então o banco está com uma previsão de corte de custo de 3 bilhões, uma previsão. Vocês devem se lembrar que no Bradesco ele já cortou 3,2 bilhões, esse eu lembro bem, tá? E aqui eles vão fazer um corte daquelas programa de demissão voluntária, tá? Então está aqui um pouco do corte de despesas. E aqui um detalhe importante, tá? O corte na reorganização institucional. E aqui no call, né, falou sobre cortes de imóveis. Então, pessoal do BBPO precisa ficar um pouco atento, né, que foi o próprio call disse sobre economias no setor de imóveis, né? Então vocês fiquem atentos aí sobre o BBPO. Então, uma economia aqui num prazo até 2025 de 10 bilhões, tá? Então aqui a gente vai falar sobre o corte dos funcionários, ó. Em 2019, o Banco do Brasil tinha 93 mil funcionários. Aposentaram 1.517 aposentados e outros julgamentos normais, tá? Então isso ficou com 91.673. Esse plano de demissão voluntária, outros planos que foi concedido recentemente, que teve um problema, o governo falou não vai demitir e tal, teve aquele burburinho e tudo, mas o plano segue. Então aqui 5.000 funcionários irão para este plano, tá? Vários funcionários estão no setor, estão quase prestes a se aposentar, então é um funcionário que já está praticamente no fim da carreira, realmente está chegando próximo à sua aposentadoria. Então o banco pretende ficar com 86.140 funcionários, né? E aqui na parte de custo financeiro, os novos funcionários têm um custo 50% menor, tá? Para finalizar, o guidance do banco, ele prevê um lucro na casa dos 16 a 19 bilhões, uma margem financeira bruta, tá? Bruta 2,5, um aumento, a carteira de crédito aumentar de 8 a 12, os negócios do varejo também prevê aqui aumentos, né? E aqui é onde a gente falou, ó, o próprio banco reconhece que nas receitas de prestação de serviço vai ser difícil, vai ter que ralar bastante para conseguir um aumento, tá? Até eles preveem uma queda pequena ou um aumento pequeno, né? As despesas administrativas também
uma previsão de corte ou de aumento pequeno, tá? E o PDD vai ficar aí na casa dos 14 ou 17, tá? Então esse foi o Banco do Brasil e agora eu quero mostrar para vocês o desempenho do banco, né? Aqui, deixa eu só fazer aqui, senão vocês não vão ver isso, tá? Vamos lá. Então aqui a cotação do Banco do Brasil, né? Ele vinha aqui, que a gente chegou na pandemia, todo mundo, praticamente todas as empresas sofreram essa queda violenta e o Banco do Brasil vem se recuperando, cai, não, cai, sobe e agora ele tá aqui, ó, tá bem aqui a R$ 33, que já custou 50 e 51, né? Então o Banco do Brasil é o que mais está sofrendo no que se refere à cotação. E aí a gente desconfia, percebe que são dois motivos, né? O receio das pessoas sobre a interferência do governo, que é um banco estatal, e o risco do crédito do Banco do Brasil, que é o maior entre os bancos, tá? Então aqui a gente, se você confia no banco, né, faz a sua avaliação aí a cada um dentro da sua, levando em consideração o estilo da sua carteira, a sua estratégia na sua carteira, faz a sua avaliação sobre o Banco do Brasil. Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. O próximo vídeo vou fazer um resumo dos 4 bancos para a gente fazer uma comparação e esse vídeo fica para o final de semana. Agradeço o seu tempo, a sua paciência. Se você conhece alguém que possa se interessar, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like. Agradeço muito a sua atenção. Até o próximo vídeo e muito obrigado.